Olá, pessoal. Continuaremos então agora falando a respeito da nomenclatura dos ácidos. No vídeo anterior, nós comentamos que a classificação dos ácidos, a principal delas talvez seja a divisão em ácidos sem oxigênio e ácidos com oxigênio. Aqueles que não têm oxigênio em sua fórmula são chamados de hidrácidos e os que têm oxigênio são chamados de oxiácido. Para essa divisão, nós usaremos também para a nomenclatura dos ácidos. O primeiro deles são os hidrácidos, ou seja, aqueles ácidos que não têm oxigênio. Como é que eu vou dar nome para esses ácidos, professora? Sempre será ácido, nome do elemento químico que está ligado ao hidrogênio, ao íon H+, e o sufixo hídrico. Então, todos os ácidos inorgânicos classificados como hidrácidos têm essa terminação. Vejamos alguns exemplos. O HF. O HF eu tenho ácido fluorhídrico, então é o fluorídrico. HCl, que nós comentamos até no vídeo anterior, é o ácido, né? Porque sempre precisa ter a palavra ácido, cloro com hídrico, clorídrico. No HBr, ácido bromídrico. No HI, ácido iodídrico. E no H2S, ácido sulfídrico. Por que aqui é um pouquinho diferente? Porque o enxofre, em latim, é o sulfur. Então, todos os ácidos que são derivados, né? Na verdade, todas as substâncias que têm enxofre em sua fórmula, tem a ver com sulfur e não com enxofre, que é o nome desse elemento químico em português. E no caso do HCN, é o ácido cianídrico. Esse ácido esse hidrácido é um pouquinho diferente, porque ele é o único hidrácido triatômico, porque ele tem 3 elementos químicos, tá? É um ácido. Já nos oxiácidos, a nomenclatura é um pouco diferente. Lembrando sempre que os oxiácidos são ácidos que têm oxigênio, ou seja, é sempre um elemento, um hidrogênio, o elemento central e o oxigênio. Então, para eu dar nome para esses ácidos, eu vou usar as terminações ico para o maior NOx, ioso para o menor NOx. A gente pode até entender aqui que maior NOx e menor NOx vai ter a ver com a quantidade de oxigênios que eu tenho na fórmula. Então, uma forma mais fácil de dar nome para os oxiácidos é você saber qual é o ácido padrão para cada uma das famílias da tabela periódica, ou seja, cada uma das famílias de elementos que podem formar oxiácidos. Lembra que os oxiácidos, em sua grande maioria, são formados, esse elemento central é sempre um ametal, ou seja, esse ametal pode estar na coluna 17, na 16, na 15 ou na 14 da tabela periódica. Vejamos então, na coluna 14, o nosso ácido padrão vai ser o HClO3, que é o ácido clórico. Se eu tiver um oxigênio a mais do que no HClO3, ou seja, o HClO4, ele vai ser o per com ico, então vai ser o ácido perclórico. Se ele tiver um oxigênio a menos, vai ser o HClO2 e ele vai ser o cloroso, que é sempre para menor NOx do elemento. E se ele tiver ainda um a menos, ele vai ser o hipocloroso, ou seja, o HClO. Na coluna 16, o ácido padrão que nós temos é o H2SO4, o ácido sulfúrico. Essa nomenclatura vai valer tanto para o enxofre quanto para o selênio. Então, eu tenho já a terminação ico, eu vou tirar um oxigênio, vou ficar o H2SO3 para formar o ácido sulfuroso. No caso da família 15 ou da família 5A,
Eu tenho uma pequena diferença, porque os ácidos do nitrogênio são de uma forma e os ácidos do fósforo e do arsênio, os dois são da mesma forma. E os meus ácidos padrão é o HNO3, que é o ácido nítrico, e o H3PO4, que é o ácido fosfórico. Já lá na coluna 14, somente o carbono forma oxiácido, então somente aquele ácido do carbono que é formado. Vejamos então como ficará. Olha, aqui tem uma síntese do que eu falei no slide anterior. Eu tenho, então, na coluna 17, o que eu fiz para o cloro vai valer as mesmas regras para o bromo e para o iodo. Lembrando que o flúor não forma oxiácido. Vocês verão lá na aula de óxidos por que ele não forma. Na coluna 16, o enxofre e o selênio vão ter sempre o mesmo formato e eles, tanto o enxofre quanto o selênio só podem formar dois oxiácidos. Na família 15, eu tenho os dois oxiácidos do nitrogênio, que é o ácido nítrico e o nitroso, né? Só variando, então, a quantidade de oxigênios na fórmula. E no caso do fósforo, como eu falei anteriormente, que é um pouquinho diferente, e o mesmo vai valer para o arsênio, é o H3PO4, o meu ácido padrão, e aí eu vou só diminuindo a quantidade de oxigênios. Lembra, se eu diminuo um oxigênio, vai para oso, e se eu diminuo um oxigênio ainda, vai para hipooso, por isso o H3PO2 é o ácido hipofosforoso. No caso ainda do fósforo, ele pode ter ainda algumas variações devido à quantidade de água de hidratação. Essas variações, elas vão também existir, vão também ter prefixos para eu poder diferenciá-las. Os graus de hidratação, então, no ácido fosfórico, são os prefixos orto, piro e meta. O orto já é o ácido padrão, o H3PO4. Se eu tiver, então, duas moléculas do orto e subtrair dali uma molécula de água, eu vou ter o piro. E se eu tiver uma molécula do orto e tirar uma molécula de água, eu vou ter o meta. Pode parecer confuso, mas aqui no próximo slide vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Olha, o ácido fosfórico, para eu formar o pirofosfórico, eu vou ter que somar, então, duas moléculas do ácido ortofosfórico. Esse orto pode ou não aparecer na nomenclatura e subtrair uma molécula de água. E é subtração mesmo, tá, gente? E já para o ácido metafosfórico, é uma molécula do ácido fosfórico menos uma molécula de água. Algumas, então, principais aplicações dos ácidos. O ácido fluorídrico, o HF, ele é usado principalmente para escrever em vidros. Por exemplo, no vidro dos automóveis, né? Aquela marcação que é feita com ácido com ácido clorídrico, desculpa. Um outro hidrácido também muito presente no nosso cotidiano é o ácido clorídrico. Lembra no início da aula de ácidos, quando eu falei do ácido muriático? O ácido muriático é o ácido clorídrico vendido de forma impura. Porém, o ácido clorídrico também está presente no nosso estômago, no suco gástrico, tá? Tanto é que algumas pessoas, né, comem determinados alimentos e sentem azia, que é o excesso ou o aumento da concentração de HCl no nosso estômago. Por isso que eu devo fazer a injeção de uma base para neutralizar esse efeito. O ácido sulfídrico, o H2S, né, que também é um hidrácido. Esse ácido, ele é venenoso, incolor, e ele é formado a partir da putrificação de algumas substâncias orgânicas naturais, que contém enxofre. Então, é aquele cheiro do ovo podre, é aquele cheirinho que é do ácido sulfídrico. O ácido cianídrico, ele pode ser encontrado nas folhas da mandioca, aquela mandioca brava,
e também ele foi usado como uma arma química para execução de pessoas em câmaras de gás. O ácido carbônico, como nós mencionamos também, ele sofre decomposição ao invés de sofrer ionização, e então ele é um gás bastante usado nas bebidas gaseificadas, né? Então, tanto água gaseificada, né, água com gás, quanto o refrigerante usam o ácido carbônico. O ácido fosfórico também é usado em algumas bebidas gaseificadas, principalmente nos refrigerantes do tipo cola. Então, esses refrigerantes, eles têm, além do ácido carbônico, que é para dar, né, aquelas bolinhas, eles também têm o ácido fosfórico, que é usado como um acidulante. O ácido fosfórico também é usado como fertilizante na forma de fosfatos e superfosfatos, na conservação do produto e também na percepção do sabor, né, que é o que significa o acidulante. O ácido acético, que é aquele ácido principal componente do vinagre, ele é líquido, é um ácido orgânico, né, que vocês estudarão no terceiro ano, e a concentração dele varia de 3 a 7% no vinagre. Uma última observação é que, quando você quer preparar uma solução, ou seja, uma mistura homogênea de ácido e água, ou seja, vai haver a formação da ionização desse ácido, você não pode colocar a água sobre o ácido. Você deve fazer, ou a forma correta de se fazer, é colocar o ácido na água. Principalmente o ácido sulfúrico, porque a diluição dele, ou a dissolução dele, é uma dissolução muito energética, libera uma grande quantidade de calor. Ok, meninos? Ficamos por aqui. Tchau, tchau!